primeira percepção da gente foi justamente isso, a gente estava num estado mais tranquilo, de observador. A gente começou a se posicionar como observador. Então a gente não ficava mais com a cabeça tão turbulenta. E aí quando foi na véspera, eu pedi para ele, eu falei: "Amor, eu não posso ir hoje, mas tá na véspera de ir, vai, porque se vier alguma energia, né, mais tensa, você vai poder administrar". Uhum. Aí, Paulo, nesse dia ele passou por uma limpeza. Aí ele disse que foi tudo mais tenso. Ele disse que ele entrou na, eh, na energia dos tambores, e ele disse que via ondas energéticas com aqueles tambores, e é como se ele flutuasse junto. Ele não viu uma figura clara, mas ele disse que ele ia até certo ponto, aí dava náusea, aí ele ia lá fora e vomitava. Mas não propriamente, comida, era mais energético, porque ele falou que era mais uma babinha, não Uhum. tinha, né, e incrível, assim, é realmente talvez um aspecto energético. E ele falou: "Amor, eu fiquei com dor na costela, mas se é limpeza, eu agradeço e que o procedimento seja maravilhoso". E voltou numa vibe boa também. E passou, né, Paulo. Aí ainda nesse processo, assim, foi muito interessante, porque depois da recuperação dele, a gente começou a ter umas percepções, assim, deixa eu até ver se eu não estou esquecendo nada. Naquele momento da gira lá, na minha, eh não, isso foi depois, tá. Aí o que que aconteceu? Eu continuei indo e ele passou um longo tempo de resguardo. Ele passou 45 dias, se não me engano. Depois que colocou os É, stents. isso. Foi 45 ou foi 65? Agora eu tenho que perguntar para ele que eu não me lembro. Eu sei que durante esse tempo, eu passei aí de 15 em 15 dias, que eu falei: "Bem, eu vou levar a minha intenção por nós, e vou continuar". E à medida que eu ia, eu comecei a perceber, Paulo, por exemplo, eu era extremamente ansiosa. Se eu fazia uma postagem de alguma coisa, um anúncio de um serviço, o anúncio de algum item que eu estava vendendo, eu tinha aquela angústia de, tipo, toda hora olhar o celular. Deixa eu ver se alguém já está procurando e tal. Eu controlava a rotina do dia, que tinha hora que os meus pés suavam na sandália. Eu percebia tensão no meu corpo. Eu constantemente tensionava aqui as Mas costas. nessas idas de 15 em 15 dias você fazia a consagração? Sim, comecei a consagrar de 15 em 15 dias. E justamente porque eu percebi que realmente algo em mim estava mudando, assim, drasticamente. A cada ida eu percebia, eu não pressiono mais os meus pés no chinelo, eu não pressiono mais os pensamentos de ficar buscando se teve procura, se vendeu, se não vendeu. Eu comecei a notar, e aí eu comecei a soltar. E aí no dia que eu aceitei mesmo e que eu senti que o meu corpo estava leve, a nossa rotina estava leve, né, eh eu fui assim, já nesse processo que eu até voltei com ele, depois do resguardo dele, eh, aí eu comecei a ter uma orientação de Iemanjá. Paulo do céu. Ela, quando eu via ela, eu vou contar, assim, porque foram muitas consagrações, eu vou contar pontos importantes do que é relevante que eu acho que possa instruir alguém. Ela vinha ao mesmo tempo, era uma mistura de Nossa Senhora com Iemanjá. Ao mesmo tempo que ela me apresentava muitas coisas dos arquétipos de Iemanjá, que é do mar, me mostrava a água correndo, me mostrava peixes, salamandras, os dragões, né. Eh, Ela tinha a doçura de Nossa Senhora, total, assim, aquela grande mãe, né. E aí, na minha primeira experiência com ela me mostrou,
que aquele dragão, ele era justamente o vencer as nossas sombras. As questões que a gente tinha com a gente, os problemas que a gente tinha adquirido nas nossas jornadas de vida e que a gente precisava resolver, que a gente precisava Encarar, né? Encarar as encarar. sombras. Exatamente. E aí ela me disse que ela me mostrou o dragão e me colocou essa informação de que ele não era um monstro assustador, de que era nada mais além do que o que temos em nós, os dragões que São Jorge enfrenta com sua espada, o que na verdade são nossos próprios problemas, nossas próprias sombras. E aí ela, nesse dia, me pediu, me entrega seus filhos, minha filha. E aí ela me mostrou, Paulo, 3 passagens de vidas. Uma, eu estava como se fosse no altar de igreja, só que esse altar, ele era cercadinho com uma cerquinha de madeira branca, como se fosse um presépio, e atrás do cercadinho tinha um caixão de Nossa Senhora branco e Nossa Senhora dentro. Aquilo me deu a pior sensação possível, assim, aí eu neguei na hora a imagem, eu falei: "Não, não, não, eu não quero ver isso, eu não quero ver, eu sou temente a Nossa Senhora, eu não". Aí eu comecei a falar, produzir comigo: "Eu não fiz isso". Ela: "Fez, filha". "Eu não fiz". "Fez". E aí, somente com aquela imagem, através de parábola, porque se você for parar para pensar, uma imagem representativa, ela me fez entender que eu tive uma decepção com a Igreja Católica, provavelmente em outra vida, porque nessa eu nem me dei a oportunidade, então foi em outra vida. Eu não co eu A minha sensação ruim de igreja, Paulo, é uma coisa que eu nunca soube explicar. Era uma sensação ruim, e eu não conseguia entrar, eu não conseguia passar muito tempo, eu tinha, assim, aí eu olhava, vinha na minha cabeça: "Hipócritas, eu não gosto, eu não me sinto bem", era uma coisa ruim. E eu pensava: "Meu Deus, mas eu preciso respeitar, eu sou temente a Nossa Senhora", né. Enfim, é isso. E aí ela me mostrou em seguida um altar com um monte de um pentagrama, bode, cabeça de bode pingando sangue, faca com sangue, um monte de como se fosse um ritual satânico. E depois me mostrou que eu me senti, eu me vi subindo uma montanha, e aí era uma montanha no Peru, porque eu escutava assim: "Peruana, peruana, peruana". Aí eu olhava para trás assim, vi um monte de indiozinho andando atrás, e eu falava: "Gente, peruana sou eu". Aí, tipo, só que eu me sentia criança. E eu olhava para cima, estava uma das minhas amigas, que eram essas amigas que eu te falei que a gente se encontra sempre, que é por elas que eu fui para lá. Ela estava lá em cima como uma xamã, numa meditação em conexão com uma águia que estava passando. E aí eu entendi que ela estava me dizendo o seguinte, ela estava me mostrando que eu tive várias vidas e que algumas coisas que eu não entendo agora, que vêm das outras vidas. E ela me fez entender a minha questão com a igreja até aí. Uma decepção com essa igreja, e que eu já fui uma bruxa, e que eu também já estive entre as tribos xamã, porque eu tinha uma conexão com aquela xamã, ou eu era filha, ou alguma coisa, era neta. Isso tudo, essa visão, essa sensação de estar nesse lugar, você tinha enquanto estava consagrando? Enquanto eu estava consagrando. Saía completamente ali daquele ambiente para onde? Completamente, completamente. E aí ela me dizia o tempo todo: "Filha, entrega seus filhos". E eu não entendia, eu não conseguia encontrar a conexão de tudo, porque na hora é tudo muito rápido. E aí, às vezes, vem algumas coisas aleatórias também, né, que pode ter alguma representação, mas você não consegue guardar tudo, porque é muito rápido. E ao mesmo tempo, durante todas as consagrações, como eu tenho muita sensação física, eu tenho muita percepção, eu vejo também do coletivo, por exemplo, eu vi Pena Branca chegando ali, no ministrante
que é o pai pequeno da casa, que ele que fica tocando as músicas do Inário, da gira, né, que fica mantendo a força ali, né, para tudo acontecer. Eu via as entidades das pessoas acoplando, eu via como se fosse pixels flutuando em cima da cabeça das pessoas, me dizendo: "Olha, existe informações de cada um, vocês abrem o seu campo, né, quando você vem para cá, você abre seu campo, você, né, se reconecta com as forças, né, da natureza e você recebe toda a informação que você precisa. Para isso, você precisa estar com o seu campo aberto". Então eu percebia que todo mundo estava com o campo aberto, as ondas deles ficavam flutuando sobre as nossas cabeças. E eu percebia que uma ondinha era diferente da outra, que tinha vários pixels e uma coisa assim incrível. Eu falava: "Gente, como pode isso tudo?". E aí tá, e aí foi passando o tempo, continuei lá, né. Quando chega um dia, eu falei: "Gente, eu preciso me atentar agora que Amor já saiu", e eu evitava ir durante a semana por um tempo, nos atendimentos, porque Amor estava fazendo esse resguardo. Quando acabou esse resguardo, eu voltei a ir às quartas-feiras. E aí um dia eu fui buscar, né, justamente o entendimento, e era numa gira de esquerda, numa gira dos Exus e Pombogiras, que eu, Flávia, num lugar desse, jamais, antes eu tinha um preconceito gigantesco. E eu cheguei lá meio assim, né, olhando aquele negócio forte, que todo mundo vestido de preto e vermelho, e aquele negócio, assim, forte, a imagem forte, as músicas forte, as entidades chegavam gargalhando ou então falando grosso, e eu falei: "Nossa senhora, meu Deus, é uma batalha, eu vou vencer". E aí, fui buscar orientação sobre toda aquela todo o histórico de consagrações, algumas coisas eu sempre Hum. anotava e fui pedir orientação. Falei: "Bem, vou tentar, né, pedir, porque tá difícil algumas coisas de interpretar e tal". Quando eu chego lá, ai, Paulo, a entidade que me atendeu, virou para mim e falou assim: "Mas Iemanjá não te pediu para você entregar seus filhos?". Falei, já fiquei assim, né. Aí ele falou: "Você está com muitos portais abertos na sua casa, minha filha. E que bom que você disse sim para nós, porque aqui são os seus". Aí quando ele falou isso, ele pegou na minha mão e fez assim comigo, me rodou. Paulo, na hora que ele me rodou, eu incorporei, eu senti aquela corrente energética toda no meu corpo, fiquei dura, aí eu já não dominava mais os meus movimentos, e aí eu só escutava na minha cabeça, ecoando: "Aqui são seus, aqui são seus, deixa eu te organizar, né, deixa eu equalizar", e ficava ouvindo: "Vou organizar". Aí no que eu saí daquela energia, ele me pegou nas mãos de novo e falou assim: "Você vai fechar aqueles portais energéticos lá da sua casa, porque não são abertos só por você, são abertos também pelos seus filhos. Mas você não vai trabalhar mais sem a minha proteção. Firma seu ponto comigo, minha filha, porque você não pode trabalhar sem defesa, sem proteção". E eu atendia com as cartas, já, aleatoriamente, não tão profissionalmente, cobrava um valor irrisório, assim, não, eu não divulgava, eu também tinha um preconceito com as cartas, que eu pensava assim: "Poxa, mas é só isso? Eu vou ficar fazendo adivinhação para os outros? O que que ajuda? O que que ajuda alguém fazer uma", sabe, eu ainda não entendia como é que funcionava o processo das cartas, o que poderia ser feito do processo das cartas. E aí, quando ele me falou isso, eu falei: "Meu Deus, eu não consegui nem pedir para ele tirar a dúvida que eu queria, ele já me elucidou todas, eu não preciso nem falar mais nada, né, então tá tudo certo". Aí, Paulo, deixa eu ver só se ah, aí eu comecei depois disso, por exemplo, um dia de manhã eu acordei, escutei assim, uma mulher conversando com outra, como se ela estivesse falando para outra: "Ela não é de Obá, ela é de Oiá". Aí eu acordei assustada com aquela voz. Aí eu falei: "Ah, não é aqui, não é, não é aqui em casa". Aí voltei a dormir, ignorei. Quando foi
nos próximos dias, eu comprei a vela, né, que para eu firmar o ponto com o Exu. Meu marido fez uma estatuazinha linda, porque ele é apaixonado por caveira. Ele falou: "Bem, você precisa de um Exu, eu gosto de caveira, eu vou fazer um Exuzinho caveira para você, tá? Para te defender, né, desse trabalho com cartas e tal". Ele fez um Exu bonito pra caramba, ficou bem legal. E aí eu fui lá e fiz o negocinho, né, fiz uma prateleirinha, botei lá a vela para ele, né, entreguei a vela, me ensinou como eu faria, entreguei pela minha conexão, pelo meu pedido de proteção, de abertura de caminhos e tal, e botei ali. No que eu botei ali, fui dormir, aí eu já acordei no outro dia, sabe aquele quando você acorda, que você abre o olho, você fala: "Ah, já amanheci, eu vou levantar". No que eu pisquei de novo, assim, ainda ensaiando, eu vi a porta do meu quarto, um cachorro pastor alemão, ele estava sentado, mas sentado, não era um pastor alemão, ele era como se fosse um pastor alemão, meio lobo, todo preto, sentado, e ele sentado, ele tomava toda a abertura da porta. Aí eu: "Meu Deus, eu acho que Exu está confirmando a minha conexão, né". E aí em seguida, eh, quando veio o final de semana, eu tinha ficado descansando esse final de semana, e aí o Arthur tinha saído, aí eu falei: "Ai amor, vamos tirar um dia, assim, só pra gente ficar assistindo série, pra gente ficar deitado". Eu lembro que esse dia eu fiquei mais deitada, e aí meu filho falou assim: "Mãe, tem um cachorro preto lá fora que ele fica rondando a casa, aí ele fica rodeando nossa casa". Aí eu já ofereci água, já ofereci comida, não sei se é bravo, se não é, mas ele é tão esquisito. Aí eu falei: "Eita gente, né, deve ter alguma conexão". Aí eu ia lá fora, eu não vi o cachorro, ele tinha saído. Aí daqui a pouco: "Mãe, o cachorro voltou". Eu falei assim: "Ah, eu não vou lá fora, porque toda hora que eu vou lá ver o cachorro, ele não tá, ele sai, eu não vejo ele, ele não tá lá". E aí no decorrer desses dias, um dia meu filho chegou cansado, e ele deitou na cama com roupa e tudo e adormeceu, nem se cobriu. Aí eu fui lá, tirei o tênis, né, joguei o lençol, apaguei a luz. E aí ele só se mexeu assim, mas ele não acordou, ele não acordou. E aí quando foi no outro dia, ele falou: "Mãe, eu não tenho preconceito, eu respeito você, só que você foi lá no meu quarto, eu olhei para você e vi você como uma senhora, toda de preto, e fazia um símbolo assim nas minhas costas, fazia um negócio assim e saía. Você está trazendo entidades com você para dentro de casa, eu não quero isso". Aí eu fiquei assustada, né, eu falei: "Meu filho, eu estava descansando, eu não fiz nada, era e você não acordou, você não, mãe, eu juro pra você, quando eu me mexi, eu vi você". Eu falei: "Meu filho, mas não tem como você ter visto, porque você estava de lado", ou seja, ele abriu uma tela mental para ele. Hum. E de fato, Iemanjá não tinha pedido para eu entregar meus filhos, Uhum. e eu não tinha firmado o ponto com Exum, com Exu, Uhum. eh eles estavam fazendo a guarda dele também, porque ele também estava abrindo portais, ele estava muito ansioso, né, muito, assim, muito, ele estava no final sabe o último semestre da faculdade, aquela loucura, monografia, ainda tem que trabalhar resto de dívida de faculdade, tudo junto e misturado, ele estava exausto, estressado, enfim. E aí eu falei: "Tudo bem, né, eu acho que eu estou entendendo aí mais ou menos o que está acontecendo". Aí falei: "Mas eu acho que eu ainda preciso consagrar mais". Mas aí eu comecei a espaçar mais, Paulo, porque eu voltava de lá energeticamente, assim, não, fisicamente exausta. Falei: "Gente, isso não vai passar para mim nunca". Eu chegava descabelada, eu nem sabia como é que eu bagunçava meu cabelo daquele jeito, eu pensava: "Meu Deus, eu chego assim toda parecendo que eu passei por um campo de guerra e saí lá do outro lado". A roupa toda caída, porque a gente geralmente vai com a roupinha comportadinha, e Uhum. vai com um lencinho caso faça frio, caso a pressão caia, né. Vai com uma calça debaixo da saia, a roupa sempre clarinha, né, para boas vibrações, ficar mais neutro. Então, enfim, eu precisei espaçar mais, porque eu senti que eu estava
me exaurindo muito. Aí, o que aconteceu? As nossas percepções começaram a aumentar. Por exemplo, meu marido, depois disso, um dia ele teve um sonho. Ele falou, acordou de manhã e falou: amor, eu tive um sonho com um indígena e ele fazia igual lá no Ceará, ele abria a folhinha, aí ele falava assim, carum, aí fechava a folhinha, aí vinha de novo, carum, carum. Eu, nossa, que interessante, amor, deve ter alguma mensagem aí. Fui lá pesquisar. O que é o carum? É a semente do cominho. E ela tem uma propriedade magnífica para a dieta que ele estava fazendo. Ela ajuda a baixar o colesterol, ela ajuda a desinflamar o corpo, ela aumenta a imunidade. E aí, o que eu fiz? Comprei o carum, comecei a dar, né, o chazinho de carum para ele. E aí, nesse meio tempo desse processo, Paulo, o que eu entendi? Eu entendi que eu precisava viver esse processo. E antes eles me chamaram para esse processo, para que eu entendesse como é movimentado a energia, para que eu visualizasse o que é dito, do que é verdade, do que não é verdade. Algumas coisas também foram contraditas pela espiritualidade durante esse processo. Tinha coisas que eles falaram para mim, não existe certo ou errado, não é o que é. Eu tive uma consagração propriamente com um ser que ele era híbrido, com touro, mas ele era vermelho. Então ele parecia, era uma mistura de Hellboy com touro, com capeta, um bichão mesmo místico, assim, muito diferente. E ele falava, e nesse dia eu sentei na porta, mais próximo à porta. E a madrinha sempre falava, olha, evitem ficar próximo à porta, porque ali a gente libera a energia, porque lá no portão fica os guardiões da casa recebendo tudo que é limpo do trabalho que está sendo feito aqui. Então, evitem ficar aqui. Só que a minha amiga passou mal nesse dia e eu precisei cuidar dela. Então, eu já tinha ido mais vezes, então eu me senti, né, nada mais como justo do que o pessoal da casa me pediu, eu fui. E eu fiquei muito próximo da porta. E ele veio, aí teve uma hora que eu me questionei, eu falei, meu Deus do céu, tá muito pesado. Aí ele veio para mim e falou assim, se acostume, é o que é. E você tá aqui por quê? Você sabe, você tá aqui, aqui é o que é. Eu falei, nossa, então eu fiz errado, aí fiquei me culpando. Aí quando aí levei ela no banheiro, ela passou mal, voltei com ela. Quando eu voltei, ele falou assim, não tem certo ou errado. As coisas são o que são, é o que é. Se você está aqui, você vai pegar o que passa por aqui. Se você estiver lá, você vai pegar o que passa por lá. Você tem a percepção, você já vê. Você que está teimando. Você está achando que você não entendeu ainda. Tá fazendo, tipo, ele quase falou assim, você está fazendo de conta que você não entendeu ainda, né? E eu achei aquilo incrível, porque realmente não tem certo ou errado. Enquanto eu tinha preconceitos, né, sobre o que ia complementar. Naquela passagem lá, que me mostraram, né, que eu tive uma decepção, eu não sei exatamente ainda em que contexto, né, mais ou menos eu sei, depois que é o que eu vou falar agora. O que aconteceu? Enquanto isso, o padrinho da casa resolveu montar uma turma de apometria. Aí eu, opa, se era o meu caminho a apometria, eu vou pegar o barco de novo, né, e aqui talvez seja interessante, porque eles pediram, me chamaram, então eu tô aqui, eu tô me entregando ao processo, tá puxado, mas eu tô indo, tô aprendendo muita coisa de fato. Paulo, eu aprendi muito, muito. Nesse meio tempo, teve um dia também, que eu acho que eu não contei, aquela senhora que eu falei que veio, me ensinou a respirar, me ensinou a aterrar, ela veio novamente, ela é uma mistura de índio com bruxa. O que ela me lembra? Que eu interpreto sendo, não sei se é de fato, até que me confirme, porque alguns já confirmaram, eu acho que é a cucurucaia.
Ela veio de novo, eu acho até que eu não falei isso, foi antes até de eu firmar o ponto com o Exu. Ela veio aqui comigo, me mostrou em uma das consagrações a minha casa, ela veio comigo, eu me vi com ela na minha garagem, ela pegou uma adaga, uma faquinha, né, como se fosse um punhalzinho, né, que os ciganos usam muito também. E aí ela me mostrou, aí mostrou para mim e falou: "Minha filha, você vai quebrar aqui", ela batia o dedo, me mostrava a calçada quebrando, "e você vai fincar aqui, fecha o campo de defesa da sua casa". E aí pronto, essa mensagem se dissipou. Aí eu sou muito de pesquisar tudo que vem, né. Aí eu fui pesquisar, realmente, nas tradições afro, existe uma orientação de você pegar uma faca e fincar na numa planta que é o seu ponto de força, que você pede proteção, limpeza de ambiente, fincar uma faca ali ou fincar pregos, porque é uma tradição de proteção. Aí eu falei: "Bem, tem coerência", né. E aí fui perguntar ao padrinho da casa, aí ele falou: "É uma decisão sua, é uma decisão sua". E ele não interfere, eles não interferem na nossa comunicação, a dizer: "Olha, isso é isso, você faz assim", não, ele não interfere na comunicação e na interpretação que eu estou fazendo. Ele pode até me ajudar a entender alguma coisa, mas determinadas coisas, como são muito incisivas, assim, eles não interferem. E aí eu peguei, eu falei: "Quer saber? Pelo sim, pelo não, já me aconteceu tanta coisa até aqui, eu vou fazer, porque essa senhora, ela não é a primeira vez que ela vem". E ela sempre me dá ajuda, eu vou fazer. Você disse que é a mesma que apareceu na sua infância. A mesma que apareceu na minha infância, a mesma que me ensinou a respirar e a aterrar na primeira consagração. Então eu falei: "Eu vou fazer", eu fiz. E aí eu entendi também o porquê, exatamente naquele lugar ali a gente passou por uma tribulação muito grande, de algumas coisas que a gente recebeu, a gente precisou trabalhar, auxiliar outras pessoas com algumas coisas, e a gente sabe que as coisas também têm energia, né. E então eu entendi, depois eu vim entender, ela me ajudou muito numa questão energética que eu trabalhei naquele ambiente da minha casa. E aí eu sei que depois disso, veio o fim de ano. Eu Quando ela me pediu: "Entrega seus filhos", Paulo, eu ficava com o pé atrás, eu falo: "Não, não mexe com meus filhos não, vamos continuar aqui no nosso fluxo, eu e você", né, eu pensava. E ela me cobrou de novo. Ela veio em uma consagração, e e até então eu não incorporava, eu tive essa incorporação de Exu lá naquele dia, mas eu não incorporava. E aí ela veio nesse dia, e e aí ela falou para mim assim: "Entrega seus filhos, minha filha". E hoje eu vim para buscar muita coisa. E aí ela me mostrou, e eu já tinha visto outras vezes o dragão virar salamandra, e a salamandra virar tipo um girininho, e esse girininho virar um peixe, e me mostrava indo no córrego. Então, nesse dia ela me cobrou, falou: "Entrega, minha filha, me entrega os seus filhos, deixa eu te ajudar, entrega, porque hoje eu vou levar muitos problemas. Eu vou levar", assim, problema, a palavra é minha, mas assim, hoje eu vou levar. E aí ela me mostrava, ela botando as mãos assim, e das mãos dela saíam as salamandras, viravam girinos, e aí ela falava: "Tudo isso vira peixe no fundo do mar. Isso não é, eh, uma energia ruim, um trauma, uma doença. Isso daqui é como é que era a palavra? Como se fosse o seu professor. Veio para te ensinar, terminou o tempo de função, agora ele vai ser entregue para o fundo do mar". Ela me deixou clara, essa mensagem, sabe, nesse dia. Eram os desafios, né, os problemas. Os problemas, os desafios. E aí ela me cobrou, né, essa questão do meu filho. Mais uma vez ela falou:
Me entrega. Aí eu, mas por quê? E aí eu fiquei a noite toda, por quê? Por quê? Por que que eu tenho que entregar meus filhos? O trabalho é meu, o processo é meu. E fiquei a noite toda. No que ela, eu pedindo, tal, né, não vinha resposta. Quando foi mais uma vez no atendimento, fui fazer atendimento na semana seguinte, aí ele pegou na minha mão e falou assim, o atendente, né, e eu vinha muito pouco na casa, eu ia mais nas consagrações, eu não conhecia todo mundo, principalmente os trabalhadores da casa, assim, os que faziam atendimento. Aí na hora que ele pegou na minha mão, ele falou assim: "Tem mão de cartas, né, filha? Protege a energia dos seus filhos, porque a deles pode te afetar, mas você tem mais força, a sua vai afetar a deles, principalmente a de quem você atende. E o conflito que vai acontecer na sua casa, você vai administrar muito melhor se as energias estiverem organizadas". Aí eu entendi. Logo depois, meu filho, que disse que estava o mais velho, né, disse que estava aceitando, não tinha feito nenhum comentário até então. Ele falou: "Mãe, não dá mais. Eu tô sentindo um peso, eu não tô gostando de conviver com os seus rituais, acender vela, às vezes as suas conversas, eu não tô conseguindo, eu vou sair de casa, vou pra casa da minha avó, porque você tá cultuando Exu como se fosse Jesus". Falei: "Meu filho, que ignorância, pelo amor de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra". Aí comecei a explicar. E aí eu passei uma batalha realmente, aí eu entendi por que que ela pedia tanto para eu entregar, né. Aí no dia s na consagração seguinte eu entreguei, e a gente fez as pazes, mas ele ficou bem lá na minha mãe, e eu falei: "Quer saber? Vai ser melhor, é formado, pós-graduado, independente, e eu não posso viver o meu Trabalha já. processo, não, tá tudo certo, deixa ele lá. E assim a gente vai se respeitar melhor, porque ele é evangélico". E E aí, de fato, a minha champanhe daquela noite, eu passei a consagração na casa, não queria, estourar, foi uma dificuldade para eu conseguir. E e aí depois eu entendi, algumas coisas que vieram para cá trouxeram uma energia muito densa, e aquela energia ficou guardada ali até que eu descobrisse, porque mandaram uma intenção ruim numa coisa que me deram, sabe. Mas só que eu sou muito Uhum. boba, Paulo, eu não tenho essa malandragem. E nem teria, mesmo que eu fizesse um processo, porque lá não ensina magia, não ensina você fazer trabalho. Eles ensinam você entender a sua energia, sentir a energia das entidades, né, enfim. E aí eu descobri, também da mesma forma, aquela senhora guardou ali até o dia de eu descobrir. Quando eu descobri, eu entendi todo o processo, assim, das atribulações que a gente estava passando. Aí eu fechei uma conexão. Você lembra que eu te falei que eles disseram lá que eu estava acorrentada? Uhum. E todo o ensinamento do Santo Daime na ayahuasca, né, todo o ensinamento que eu tive de todas as mirações, eles pediam, me chamavam e me mostravam que eu não podia tratar os problemas de forma tão traumática. E o que eu não entendia nessa vida, que eu entenderia na outra. E eu não estava na apometria, aí o que que aconteceu? Eu comecei a ir na apometria, e a gente, quando ele montou o grupo, a gente começou a primeiro se curar para depois começar a atender outras pessoas. E aí nesse de nos autoatender, né, ali naquele processo, eh, veio uma beata do meu tempo, da igreja católica onde eu estive, né, e eu era extremamente hipócrita, mas, eu me decepcionei muito com a igreja. De certa forma, eh, eu me decepcionei muito com a igreja, mas eu era extremamente agressiva, eu era extremamente exigente, eu acho que eu devo ter sido rejeitada, não era aquela das beatas insuportáveis. Mas isso aconteceu em que época da sua vida? Ou foi em outra vida? Outras vidas. Ah, outra, Na você entrou em. apometria, Isso apareceu, né? isso vem na Uhum. apometria na Umbanda, ela se torna mais forte, mais,
não vou dizer mais eficiente, mas ela se torna mais clara para o consulente e eu acho isso muito elucidador, porque ela te explica muitos porquês, né. E aí veio esse fractal de uma vida que ficou impregnado. O fractal, ela é uma característica marcante de uma conduta ruim, um sentimento, um Durante o comportamento. atendimento veio Veio essas imagens, essa vivência, no caso. veio num médium, uma beata, se apresentou e disse Através do médium. e Não disse foi uma visão que você teve. não, ela veio e conversou através do médium e disse: "Eu vou sabotar ela, ela não vai fazer nada, porque isso daí tá errado". Aí, aquela minha sensação de que é isso, aquilo estava errado, meus preconceitos, né, a minha questão com a igreja católica, falei: "Eu não", e ela não tem que estar em lugar nenhum não, que igreja católica também não presta. Ela não vai fazer nada. Ou seja, olha que loucura, né, a gente pensa que não, mas e aí nisso eu comecei a fazer as pazes com ela ali, né, e eles chamam a energia, né, ali, aí os guias vêm, doutrina, o próprio ministrador ali, daquele grupinho que tá fazendo a minha consulência ali, que no caso era a minha, conversa com ela, vem as energias que oferecem amparo, fala: "Olha, está conflitante, você está num lugar ruim, você está sofrendo, não está? Isso não está bom para você nem para ela. Vocês podem andar juntas e se ajudarem, né". Enfim, e a gente está bem melhor agora. Eu estou bem melhor agora. E sem sombra de dúvidas, eu tenho eu não me sinto tão errada, tá menos conflitante, tá menos pesado, tanto é que depois disso, aí eu saio sorridente, saltitante dos meus trabalhos, de tudo. É outra energia. E lá também, Paulo, na apometria, o que que aconteceu? Quando a gente monta o grupo para começar a fazer os atendimentos, eu comecei a sentir a sensação do problema que ia vir. E às vezes eu via o espírito que ia passar por aquele atendimento. E aí eu visualizava característica, roupa, aparência, sensação, sentimento. Se ele viesse com algum dano físico, eu sentia no meu corpo aquele dano físico, eu sentia a sensação. eh, e aí, um desses dias eu falei: "Olha, ao invés de falar só intuitivamente, eu consigo ver, então deixa eu fazer a parte guiada, porque aí eu vou dizendo tudo o que está acontecendo". Só que assim, até então eu achava que era uma coisinha ou outra, flashes rápidos, né, um fechar uma abertura de tela, num fechar de olhos e voltar, eu achava que seria isso. E aí, de repente, no dia que eu me dispus, o que que aconteceu? Eu vi todo o trabalho. Assim, acho que a gente ficou ali por uns 30 minutos, durante 30 minutos eu vi um ambiente que era como se fosse um campo mesmo, com carroças de madeira, com aquelas rodas de madeira, pessoas como camponeses, mulheres puxando crianças, outros, levando cavalo, e aí eu vi 3 seres flutuantes com capuz como se fossem, eh, sultões, não é essa palavra, como é que fala aqueles homens Monges. capatazes. Ah, Como se fosse capatazes, só que eles não tinham pés, ou seja, era tudo no mundo espiritual. Aí eu entendi que eu não estava vendo a passagem de uma vida, eu estava vendo o trabalho que estava sendo feito ali. E aí eu vi a pessoa, o consulente, né, e aí as pessoas começaram a falar para mim, só que eu percebi que eles estavam falando para pessoas que estavam à minha frente, e eu percebi que as pessoas que estavam à minha frente, elas estavam translúcidas, que eram os amparadores, os trabalhadores da luz, eh, e eu percebi que eles jogaram uma como se fosse uma rede, só que essa rede, ela era leitosa e contínua, assim, como se fosse um lençol leitoso, era energético, né. E aquilo dali, eu entendi que era o choque anímico.
Aí as pessoas paravam, elas não conseguiam sair, e aí elas começavam a falar, mas ele me fez isso, ele me fez aquilo, e aí todo mundo tinha uma legião com o consulente, e fazendo as acusações. E quem comandava eram aqueles capatazes que a gente chama de magos, né? Dentro do estudo da espiritualidade, a gente chama de magos negros, né? Eles é que ficavam ali escravizando aqueles obsessores e mantendo aquele ódio impulsionado para que atormentasse, né, a vida daquelas pessoas. Enfim, vi todo o processo. Aí eu falei, opa! Aí depois que eu saí dali, eu falei, nossa, o negócio aqui tá bem mais embaixo. E ali, aí naquela altura, o que que aconteceu? Eu comecei a conhecer as pessoas da casa, porque eu comecei a me envolver mais. E a gente estava se atendendo. Então, e todo tempo um ou outro também seria atendido. E aí eu pensei, gente, eu vou ficar aqui e eu vou saber da vida, porque me trouxe coisas da vida daquela pessoa, tanto de outras como da atual. E eram coisas muito pessoais e muito relevantes para serem ditas. E aí eu pensei 2 vezes, eu falei, da forma que eu vejo, acompanho o processo, eu prefiro não continuar. Eu fiquei nesse conflito na minha cabeça. Eu falei, não, quer saber? Eu não vou continuar. Eu tô pensando, eu acho melhor, não sei se isso vai me abalar também muito emocionalmente. E fiquei pensando. Aí, nesse meio tempo que eu fiquei pensando, o que que aconteceu? Teve uma consagração de São Miguel. E, Paulo, aí nessa consagração de São Miguel, você sabe São Miguel, né? São Miguel da Hum, Igreja Católica, o mesmo São Miguel, guerreiro. do guerreiro, exatamente. Nessa consagração de São Miguel, o que que aconteceu? Durante a consagração, tem os hinos, a gente faz muita oração, sabe? É bem bonito, é muito lindo. É muito bonito mesmo. E músicas lindas, assim, é uma das consagrações que eu mais gosto. Só que na Umbanda, São Miguel, ele é dito como o regente dos Exus, que é os guardiões, que são os trabalhadores que vão na parte mais densa, os que guerreiam mesmo, os soldados, né, do todo o trabalho da Umbanda. Então, para todo mundo é forte, todo mundo passa muito mal, e eu comecei a lidar muito bem com aqueles trabalhos. Eu falei, nossa, é o que eu mais gosto, assim. E eu fui nesse trabalho durante a consagração. Tem um momento que a gente faz uma determinação e a gente faz assim. E ali, naquilo, você fica de pé e aí faz uma determinação de que, assim, sobre dando permissão a São Miguel para que ele faça toda a guarda, toda a proteção, exaltando as capacidades de São Miguel na nossa vida, dizendo qual é o trabalho dele com Jesus e tal, e faz, assim, uma oração com muita determinação, bem forte. No que eu fiz assim, fui. Paulo, eu decolei em pé mesmo. Eu, eu, eu saí do meu corpo e aí eu fiquei como se eu estivesse pairando num ambiente que não era lá, que não é um ambiente que eu já tinha ido, eu nunca tinha ido naquele lugar. É, eu não saberia explicar. É um lugar desconhecido, eu sei que eu estava num ambiente que tinha areia, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estava no Egito. Tinha areia, aí tinha umas pedras e tal, mas assim, pouca árvore, uma coisa ali, outra lá. E ela veio voando de cima. Eu vou te mandar a imagem dela depois. E ela abre as asas, ela era uma rapina. Sabe o que é uma rapina? Ela é Ave de rapina. uma ave de rapina. Ela se parece com uma coruja. Ela é como a rapina, ela é como se fosse uma mistura de coruja com águia, né? A aparência Hum, dela. E ela tem umas peninhas que saem assim no cantinho da cabeça. uhum. Então ela tinha a metade até aqui,
naquela aparência de rapina, o bico, daqui para baixo era mulher e o corpo de mulher. E ela vestido num vestido egípcio e a asa enorme. Ela devia ter, não sei, uns 3 metros, assim. E ela vinha, na hora que ela vinha para mim, eu fiquei assim espantada com o tamanho, né? E com a imagem. E lúcida, Paulo. O mais incrível que eu acho legal é porque a lucidez na ayahuasca, ela é plena. Não tem esse negócio. Se, ao mesmo tempo que eu tô ali vivendo uma admiração, qualquer experiência, se eu quiser interromper, levantar e ir no banheiro, eu vou com a Você mantém o controle, né, mantém. da mente, né? Uhum, Não perde. mantém. O movimento do corpo, tudo ok. A única coisa que você pode sentir é uma quedazinha de pressão, porque você tá ali naquela intensidade energética. É como aquela. Lembra que você passou mal uma vez, que você sentiu a presença energética? Tem tontura, foi. Sim, pode acontecer, né? Mas como já foi me dito em uma das consagrações, teve uma vez que eu ficava vendo um monte de engrenagem, eles ficavam mexendo. Eu passei muito mal nesse dia. Eles falavam: tenha paciência, a gente só está organizando o seu aparelho. Então, é possível? Eu já interpretei que sim. E essa rapina veio, enfim, voltando, essa rapina veio, abriu as asas, assim, e falou: filha, eu sou sua mãe, eu não te esqueci. Eu falei: meu Deus, como assim, né, minha mãe? Aí ela falou: você vai lembrar? Eu preciso te dizer uma coisa que você precisa lembrar. Você vai lembrar? Aí eu falo para ela: eu vou lembrar. Eu prometo que eu não vou esquecer, vou passar. Aí eu pensei, nem que eu tenha que repetir até a hora de eu ir embora, mas eu vou lembrar. E ela vira para mim e fala: você precisa sair do lugar onde você está. Você precisa sair do lugar onde você está. Aí eu: tá bom, eu entendi. Ela falou: você vai entender. Tenha paciência. Falou para mim: tenha paciência. E aí pronto, aí Mas eu volto. como sair do lugar? Que lugar? Então, aí eu comecei um processo, assim, muito maluco, porque é muito difícil essas interpretações, né, Paulo? Algumas são muito, elas são muito metafóricas, né? Hum. Algumas. E muito arquetípicas, né? Vem muito arquétipo e tal. E aí eu falei: gente, eu vou procurar, vou tentar identificar, primeiro, quem é essa imagem, o que representa, né? Segundo, eu vou tentar entender qual o lugar. Mas eu tinha tido essa intuição de sair da apometria. E aí depois eu comecei num processo. E aí eu falei: gente, será que eles estão me pedindo já para eu sair da Umbanda? Já não é mais para eu estar aqui? O que representa essa imagem, né? E aí primeiro, no que eu fui pesquisar a imagem, eu me lembro que o que aconteceu foi exatamente na determinação que eu fiz quando a gente estava fazendo esse símbolo aqui. Na hora que eu pesquisei a imagem, me veio um, assim, tem muito pouca coisa deles, mas tem os Blue Waves, que são os aviários intergalácticos. E aí, existem 3 espécies. Tem os que são dourados e prateados, tem os avians, não, desculpa, os aviários azuis, os dourados e prateados, que são esses híbridos que está muito ligada a, a aos estudos egípcios, às origens egípcias do esoterismo, né? Ao olho de Horus, né? É, a, ai, gente, pronto, eu esqueci agora, fugiu. Mas enfim, aí eu fui pesquisar, existem 3 espécies. Os Blue Avens, que é os aviários azuis, os dourados e prateados, e os Carians, que tem exatamente a característica da que veio para mim. Eles cuidam daquela manta energética em volta do planeta, como se fosse uma tela de proteção, né? Pelo que estava escrito ali sobre a minha pesquisa sobre eles. E
eles trabalham muito essa coisa das informações dos nossos campos. E eles não têm uma origem específica. Eles fazem esse trabalho pelo universo. Então, aqui na Terra tem deles, em vários outros planetas também pode ter. E eles é como se fossem ciganos da Terra. Desculpa, das galáxias, né? Que eles são mochileiros, vamos colocar assim. Mochileiros nada mais que, né, ciganos das galáxias. E aí, o que que aconteceu? Eu falei: "Bem, mas ainda assim eu tô meio que sem entender", eu já entendi mais ou menos que tem pessoas que trabalham com essas energias, eles estão muito ligados, àquelas forças de Thoth, aí que tem um pouco a ver com Kybalion, que justamente eu estou estudando agora, né, das 7 leis de Hermes Trismegistus, e aí, e tem muito a ver com as cartas. E eu não conseguia trabalhar as cartas, assim, pelo menos não como eu acho que eu tenho, né, essa responsabilidade, porque os 2 baralhos que chegaram para mim, eu não comprei, não foi eu que decidi. Eles chegaram e eles me orientaram e eu fui, né. E ela tinha uma roupa de egípcia, né, ela tinha essa característica, aquela simbologia dourada, aquele vestidinho branco e tal, e realmente tem uma ligação ali. Aí o lugar, o que que eu entendi depois? Eu pesquisei bastante e fui juntando os últimos acontecimentos que tinha tido, nas consagrações, que eu até dei uma pausa agora que eu falei: "Gente, eu preciso parar, respirar e executar o trabalho que foi pedido para mim, né, porque eles estão pedindo". Durante esse processo, um pouco antes, aconteceu uma coisa interessante. Eu ia nas giras e aí começou a desbloquear as minhas incorporações. À medida que eu curava um trauma, ia eu conseguia, assim, incorporar, e à medida que algum guia daquela incorporação também trabalhava comigo, que é uma outra coisa que aconteceu muito também, o momento que eu entregava a energia para estar ali entregue para eles, para uma incorporação, eles me falavam algumas coisas e me pediam para fazer algumas coisas. Por exemplo, Oxum pediu para eu limpar os meus pés, para que eu escolhesse melhor onde eu andava, para que eu tivesse uma organização vibracional para eu buscar o meu ouro. Então, eu fiz uma ligação com aquela informação, eu precisava me organizar. A cigana, eu demorei muito tempo para sentir a energia da cigana, e eu sou muito sensível quando eu chego num terreiro. É uma sensibilidade surreal. Eu sou uma antes da Umbanda e outra depois, de fato, Paulo. E eu vejo hoje que muitas pessoas passaram pela Umbanda. Muitos terapeutas, bons terapeutas que estão trabalhando por aí hoje, passaram pela Umbanda. Mas o fato é, eu acho que, não resumindo, que ainda tem só uma coisinha para eu contar, mas assim, o que que eu entendi desse processo? A espiritualidade me guiou para eu alcançar as minhas curas. E a cada cura cada coisa que eu enxergava em mim e de mim e que eu conseguia ressignificar, ou até energeticamente que eles me ajudavam, porque aconteceu algumas vezes, ia me sentindo outra pessoa. O meu fluxo de vida mudou, a minha condução, os meus relacionamentos, a minha consciência. Nossa, assim, infinitamente transformador todo esse processo, né. Mas aí, o que que aconteceu um pouco antes, que eu até não contei, eu esqueci, eu pulei. Eu demorei muito para sentir a energia dos ciganos, né, e aí nessas alturas eu já estava sentindo algumas incorporações, algumas energias, achava aquilo lindo, assim, né, enquanto todo mundo estava morrendo de sofrer ali, eu falava: "Gente, mas é tão lindo quando você entra, você sente Mamãe Oxum, você vê ela falando, se valoriza, né, limpa as suas energias". Cada energia, ela tem eu percebi
que eles me deram uma sensação de pertencimento quando eu consegui vencer esses bloqueios, né, de preconceito, de dogmas. Ali você trabalha muito a sua autoestima, a sua capacidade própria, as suas qualidades e defeitos através dos orixás. Então, é muito didático, Paulo. Para mim, nossa, foi extremamente didático. Você começa a se conhecer, entender quem você é, né? Eles te mostram, eles te falam uma coisa enquanto você está ali na incorporação, aí depois vem um fato que confirma. É muito didático, é extremamente didático. Mas aí, o que que acontece? Por exemplo, um exemplo disso é esse negócio da cigana. Olha só, eu demorei a sentir, eu pensava assim, poxa, de certa forma o baralho está na minha vida, é uma coisa que eu trabalho muito. Por que que eu não sinto a energia dos ciganos, né? E porque eu sou de uma família indígena, que tem uma origem indígena, minha avó é uma índiazinha toda, meu bisavô era um índio, foi encontrado criança, perdido de sua tribo, casou com a minha bisavó, né, adotado pelo meu Você tataravô. tem um olho assim um pouco puxado, né? Umas características um Sim, pouco oriental, mas eu acho que deve ser por parte de indígena, né? sim, é da parte Porque os indígena, índios também vieram de lá, né? sim. Os ancestrais deles são orientais, né? É, e o oriental também não. Eu tenho um mentor oriental. Ele é maluquinho, mas eu tenho. E deve ter uma ancestralidade, sim, até como é que fala? A gente sabe o histórico ancestral, né? Dos índios também. A formação, né, dos povos, né? Exato. E aí, o que que aconteceu? Eu ficava assim, pensando, poxa, meu caboclo não brada, meus guias não me dão nome, né? O meu caboclo não lança flecha, né? Meu boiadeiro não bate chicote. Eu ficava pensando, eu falei, tá, mas tudo bem, né? Eu não posso nem reclamar. Eu cheguei aqui, já estou incorporando. Tem gente que chega aqui, passa 3 anos aqui para desenvolver alguma coisa. Eu já tenho uma percepção boa, eu tenho uma comunicação boa, então não Porque posso você já reclamar. tinha, né, de sua infância, É. essa abertura, né? E aí eu falei, eu não posso me queixar, não vou me queixar, eu vou ter paciência. Mas aí eu me questionei, eu falei, poxa, mas como assim que, ai, o ouvido, Paulo, fica assim, aquele apito que, mas é assim. Aí eu peguei e falei, eu queria pelo menos sentir a energia da minha cigana, porque deve ser uma cigana que trabalha com as minhas cartas.